Essa câmera aqui? Essa aqui, né? Oi, eu sou o Antônio. Hoje eu vou falar sobre HQ ou histórias em quadrinhos. Então, seja bem-vindo ao canal. Não se esqueça, por favor, de ativar o sininho, dar a sua curtida e principalmente se inscrever, que é muito importante para o canal. Hoje eu vou falar sobre 4 histórias em quadrinhos que me marcaram muito. Infelizmente, tem muita gente no campo literário que considera o quadrinho como uma forma inferior de se contar a história, o que é bastante ridículo por si só, porque tem histórias incríveis que foram criadas especificamente para HQ. Um dos quadrinhos que mais me marcou, talvez o que mais me marcou, é V de Vingança, do Alan Moore e do David Lloyd. Essa história aqui ela foi publicada em 4 volumes em 1988. Só resumindo bastante aqui, para quem não conhece a história, vai contar de um futuro distópico, onde a Inglaterra agora é governada por um ditador reacionário, teocrático, que proíbe absolutamente tudo que se pode imaginar, muçulmanos, gays, literatura, arte de um modo geral. E a gente vai conhecer uma funcionária pública que trabalha numa rede de TV, a Eve, que ela vive uma vida monótona. Quando ela conhece essa figura aqui, o V, que a gente não sabe o nome dele, a gente também não vai ver o rosto dele, só essa máscara aqui que ele usa, que é a máscara de Guy Fawkes. Para quem não sabe, Guy Fawkes foi um cara, um maluco que no século XVII ele tentou bombardear e explodir o parlamento britânico e acabou sendo enforcado por isso. Então esse personagem, o V, vai fazer referência o tempo inteiro nessa tentativa que ele, tentando incumbir essa moça, a Eve, vão fazer de destruir essa opressão e essa ditadura que acontece na Inglaterra, mas que fica meio claro que o mundo todo está com ditaduras. O Alan Moore, ele é muito conhecido por uma carreira bastante inusitada assim, na ilustração e nos quadrinhos. Ele teve histórias bem marcantes como Watchmen. E cara, o quadrinho ele é absolutamente genial, absolutamente. Tem uma pegada, o Alan Moore ele não esconde que ele é totalmente anarquista. Então esse personagem, o V, o tempo todo ele vai estar citando personagens anarquistas, até marxistas ao redor da história dele, na tentativa de derrubar esse governo opressor. E quando a gente descobre o porquê que ele está lutando contra isso, porquê que ele odeia em particular esse governo, fica cada vez mais nítida essa vontade anarquista que o Alan Moore tem. Então o tempo todo ele vai jogando com isso, até que o final é espetacular, sabe? Em 2005 foi adaptado para o cinema, numa adaptação muito boa, feita pelas irmãs Wachowski, que são as responsáveis por Matrix. Voilà! À sua vista, um humilde veterano do vaudeville trajado com vestes de vítima e vilão pelas vicissitudes do destino. Este semblante não é um mero verniz de vaidade, é um vestígio de vox populi, agora vazia e esvaecida. Essa minha ediçãozinha aqui, eu tenho ela desde 2012, agora tem uma edição em capa dura. Na época era bem difícil de achar. Eu tava falando pro Eloy que essa edição era lindíssima, ela tá novíssima, sabe? Inicialmente aqui no Brasil foi lançado pelo selo Globo de quadrinhos, e era uma edição muito rara. Então essa aqui, além de vir os 4 tomos, é uma edição única. Ele vem também um materialzinho, que é uma entrevista com o Alan Moore aqui atrás, com alguns gráficos, alguns desenhos. Fica aqui a dica de V de Vingança, do Alan Moore. E vamos aqui então pro mangá Akira, ou Akira, eu não sei qual dos dois, que foi escrito pelo Katsuhiro Otomo. Antes de emendar, eu só li a primeira parte, são 6 volumes. Eu quero muito, quando eu tiver dinheiro, ler os outros 5, porque é um quadrinho absolutamente genial. Se passa em 2019, foi escrito na década de 80, começou em 1984, ser escrito foi até 93. E se passa em 2019 na Neo-Tóquio, que foi dizimada depois da Terceira Guerra Mundial. E a gente começa essa história com 2 amigos, o Tetsuo e o Kaneda, que são de uma gangue de moleques motoqueiros que ficam sarabundeando por aí, até que o Tetsuo sofre um acidente
E ele, depois desse acidente, ele começa a sentir poderes especiais. Ele consegue fazer coisas bastante inacreditáveis, até ele ser raptado pelo governo, que mantém, o mesmo governo que mantém em segredo esse menino, o Akira, que dizem que é o responsável por essa terceira guerra mundial. Então a gente não conhece esse Akira, a gente só sabe desses dois meninos, o Tetsuo e o Kaneda. O Kaneda é que vai estar nessa busca de tentar desvendar o que aconteceu com o amigo dele, por que ele foi levado pelo governo japonês. E aí a gente vai tendo essas criaturas com poderes especiais, essas pessoas com poderes especiais, e essa luta contra esse governo opressor. É muito parecido em certos aspectos com V de Vingança, que a gente está falando de opressor, a gente está falando de opressão, governos ditatoriais, o exército se metendo aonde não deve, não é mesmo? O exército sendo escroto, coisas que, obviamente, o Brasil não conhece. É uma história absolutamente incrível. Como eu falei, eu só li o primeiro volume, mas que é uma leitura super rápida, super gostosa de ler e que te prende da primeira até a última página. Pra quem não estava acostumado com mangá como eu, é diferente, né? Porque tu lê da direita pra esquerda, mas essa edição da JBC, ela é linda. Ela é absolutamente linda. É uma edição fiel à edição japonesa. Até foi bastante difícil para essa editora de mangás brasileira trazer o Akira aqui no Brasil, porque as exigências eram muitas da editora original, mas a reprodução é incrível, os detalhes dos desenhos são lindos. E aí eu sei que foi feito um filme em 1988 que é considerado um dos filmes mais vanguardistas da época, que é a adaptação Akira. Kaneda! Hã? Cai! Quem? Kaneda! Sobe logo! Subir onde? Ah! Ai! Rápido! Vem logo! Essa edição da JBC vale muito a pena. Todos os 6 volumes já estão publicados e depois eu coloco o link ali embaixo para quem quiser acessar. E passamos para o próximo, leituras maravilhosas, e aí não teria como não, Persépolis, da Marjane Satrapi, que é uma história lindíssima. Foi indicado para mim pelo meu namorado Eloy. Ele já conhecia a história, eu vi primeiro o filme. Então assim, ó, esse aqui é feito pela Marjane Satrapi, que é uma iraniana radicada na França. Ele foi escrito originalmente em francês e dividido em 4 volumes. Foi publicado entre 2000 e 2003. E vai contar a história. A Marjane é a personagem principal. Talvez ele é um dos livros que mais me impactou na minha vida. A gente vai conhecer a autora ainda pequena, quando o Irã era um país, não vou dizer democrático, porque eles tinham um imperador, mas as mulheres poderiam circular livremente, as mulheres podiam estudar, não precisavam usar o véu nem a burca. E aí vai retratar exatamente a virada, quando os radicais religiosos vão dar o golpe, vão derrubar esse imperador na Revolução de 1979 e vão colocar esse verme nojento que é o governante religioso, que vai dominar o Irã por mais de 20 anos e vai ser considerado uma figura praticamente vai ser endeusado, e é ele que vai obrigar, por exemplo, uma repressão total a gays, a mulheres, vai banir todo tipo de literatura, todo tipo de arte que não seja vinculada com a religião. Nada diferente do que a gente conhece. Então fica muito evidente porque aqui a gente tem o olhar de uma menina. Como que ela lidou com isso? De repente ela tinha os direitos garantidos, de repente ela já não tem mais. Como é que os pais dela lidavam com isso? Dentro de casa tu não usa burca, mas para ir comprar pão na padaria tu tem que se cobrir inteira, podendo sofrer, podendo ser presa a qualquer momento se tu ignorasse qualquer uma dessas leis. Então, Persépolis, que para quem não sabe é a antiga capital do Império Persa, hoje Irã, era Persépolis e Passárgada, da mesma Passárgada do poema do Manuel Bandeira. É uma história incrível sobre como as pessoas acabam caindo dentro de ditaduras quando elas achavam que estavam, na verdade, se libertando. Foi isso que aconteceu. E a gente tem todo o amadurecimento dessa menina, contando como ela cresceu nisso, as pessoas que ela foi perdendo para essa violência, para essa guerra religiosa, até que vai cobrir mais ou menos dos 10 anos de idade dela até os 25,
E que é quando ela vai se exilar na França e lá fica definitivamente. Tem um filme que ganhou uma porrada de prêmios e foi indicado em muitos festivais. Don't come back to class! After 25 years, I was fired from my job for being a They Baha'i. tortured him for days, insisting that he recant his faith. The field threats are increasing. Our lives are in danger. There is still no trace of the 9 Baha'i leaders who were kidnapped a month ago. They have not even left us a place to bury our dead. Essa edição aqui é da Companhia das Letras, é uma edição lindíssima. As ilustrações, elas estão muito bem feitas, muito bem acabadas, estão muito bem reproduzidas. Cara, é lindo, assim, Persepolis, tanto o quadrinho como o filme, eles são joias, assim, são obras de arte espetaculares que eu acho que todo mundo tem que conhecer. Então fica aqui a dica de Marjane Satrapi para Persepolis. E por último e não menos importante, fica aqui uma dica agora brasileira que eu não sei se... Eu fico tentando pensar com o Eloy o que a gente acabou de ler, porque eu não consigo determinar o que a gente acabou de ler. Essa aqui é Sobre o Solo, da Bianca Pinheiro e do Greg Stella, aqui publicado pela maravilhosa que já mora no nosso coração, a editora Pipoca e Nanquim. Aliás, a gente quer ler muito mais do que eles publicam. E a gente vai ter, então, esse casal, a Bianca Pinheiro e o Greg Stella, que mora em Curitiba. Eu agora fiquei na dúvida se eles são de Curitiba ou não. E esse quadrinho aqui é o tipo de coisa que, quando terminar de ler, você não vai ter certeza se você ficou maluco, se você leu coisas que não existem, ou se realmente você leu tudo que estava escrito. Porque assim, ó, eu vou tentar aqui contar basicamente a história. A gente tem dois personagens sem nome, em traços bem simples, meio Zé Palito. Eles estão numa guerra e eles parece que foram os últimos daquele pelotão que se salvaram naquela guerra. Eles vão se esconder nesse bunker enquanto o auxílio, se é que ele vai vir, não vem. Então a gente tem esses dois personagens, essa relação deles. O traço, gente, ele é bem simples, embora de uma forma bastante mágica, às vezes a gente tem um traço muito mais rebuscado, muito mais ligado com a realidade. Então assim, tu tem esse traço dos personagens, que é Zé Palito, e de repente tu tem um traço todo definido, como aqui dessa bota, e são elementos muito específicos. Eu não sei mais o que eu posso dizer dessa história, porque eu acho que qualquer coisa que eu dizer vai ser um spoiler danado, vai ser... Eu vou contar o que é, mas é tão incrível esse livro, que quando tu acaba, tu fica se questionando sobre a tua realidade. Porque é isso, é só o que eu vou dizer. Dois personagens num bunker, acabou de ter uma explosão e eles estão ali se escondendo nessa guerra que a gente não sabe qual é o lado deles, a gente não sabe que guerra é essa, a gente só tem um monte de relações dos dois conversando, é só isso que a gente sabe. E quando termina, a gente fica com fôlego, sem saber exatamente o que aconteceu. É uma leitura super rápida, isso aqui a gente leu em, sei lá, eu li em 40 minutos, são 100 páginas, numa edição primorosa da Pipoca e Nanquim, que como a gente já viu é a característica deles, são edições absolutamente primorosas. Então fica a dica, a gente aliás está agora procurando outros livros desse casal, a Bianca Pinheiro e do Greg Stella, porque isso aqui merecia uma adaptação para o cinema. É o único dos três que não tem uma adaptação, mas merecia uma adaptação com certeza, para a gente ver que conta todo esse viralatismo, o quadrinho nacional, como a gente já conhece, com pessoas como Ziraldo, Maurício de Souza e o Jaime Cortez, que a gente agora já conhece. Ele também agora sobrevive com nomes incríveis como Bianca Pinheiro e Greg Stella. Então fica aqui a dica. Gente, todos esses livros aqui, V de Vingança, Akira, os 6 volumes, Persepolis e Sob o Solo, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para vocês, para quem quiser adquirir na Amazon, que vai estar ajudando, como sempre, enormemente esse canal. Não custa nada, eles estão baratos. Leiam nessa quarentena, lavem bem as mãos, fiquem em casa e o principal, fora Bolsonaro. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo.